todos. Deus seja louvado. Essa velha história é bem atual para nós, né? A graça de Cristo. Deus possa nos abençoar. Bom dia, irmão Janderson. Bom dia, irmãos, tudo bem? Tudo bem, graça e paz, meu irmão. Amém. Vamos iniciar com 2 orações. Eu vou fazer a primeira, depois você fará a segunda e dará continuidade à mensagem. Amém? Amém. Vamos orar. Santo e grandioso Pai, conta-nos a velha história. Nós estamos aqui para aprender mais uma vez dessa história tão maravilhosa sobre a graça de Jesus. Nós estamos gratos a Ti por mais uma boa noite de sono que o Senhor nos concedeu, pelo despertar feliz, com vida, com saúde, com disposição de estarmos aqui na Tua presença. Nós convidamos o Teu Santo e amorável Espírito Santo para que ele possa ser aquele que vai guiar tudo que for dito, falado, pensado aqui neste momento, na sala da consagração, onde nós vamos ouvir mais uma vez a tua palavra, pelo teu servo Janderson. Que eu possa abençoá-lo, que o Espírito Santo possa usá-lo poderosamente ao trazer para nós o pão do céu. Que nós possamos ouvir, entender, internalizar, praticar e ensinar aos outros, Senhor. Nos ajude, abençoe o irmão Janderson, juntamente com todos os seus familiares, nos abençoe também. Nós te agradecemos por perdoar os nossos pecados, por tuas misericórdias que se renovam a cada manhã em nosso favor. Nós te louvamos, te agradecemos por ter enviado Jesus para morrer por nós e resgatar a vida eterna, para que possamos viver eternamente contigo no céu, Pai. Muito obrigado. Amém. Por essa graça tão maravilhosa. Obrigada pela guarda fiel dos santos anjos e por teu amor que é derramado sobre todos nós. Nos abençoe e nos guarde. Obrigado por visitar cada hospital, presídio, casa de acolhimento, asilos, viadutos. Eu sei que o teu amor alcança todas essas pessoas. Que eu possa consolar os corações enlutados, tristes, abatidos, enfermos. Que eu possa abraçar esse mundo. Eu sei que nos teus braços cabemos todos nós. Muito obrigado, Jesus, por nos amar. Vem estar conosco. Perdoe mais uma vez, te suplico, perdoe os nossos pecados. Nos ilumine e abençoe o mensageiro e a mensagem desta manhã. Em nome de Jesus. Amém e amém. Querido e bom Deus, ainda na tua presença, tudo o que nós mais queremos é exaltar, bendizer e glorificar o teu nome para todo sempre. Porque o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra, porque sendo o Deus Todo-Poderoso, a cujo poder todos se dobram, nós encontramos no Senhor a misericórdia que é eterna, que é excelente e que não se limita ao tempo, não se limita ao espaço. Nós nos colocamos nas tuas mãos, ó Deus soberano, sabendo que este mundo está vivendo as horas finais e nós queremos que a tua luz incida sobre a nossa vida. Nós queremos brilhar para a honra, para a exaltação do teu nome, a fim de que o conhecimento do Senhor seja difundido em todos os lugares. E quando isto verdadeiramente ocorrer nas nossas vidas, quando a tua luz brilhar muito mais do que a pequena e parca luz que incide através de nós sobre os outros, mas que a tua luz brilhe. Esta é a nossa petição nesta manhã. Há muitos irmãos que estão reunidos aqui, o trabalho que tem sido feito ao longo do tempo, que o teu Espírito Santo visite cada um onde está.
Porque se o Senhor não for conosco, se o Senhor não estiver em nós, nós não queremos dar nenhum passo, em nenhuma direção. Nós sabemos que esse mundo está em risco de colapso, mas nós queremos permanecer no Senhor, porque o Senhor é a rocha que não pode ser abalada. Então aceita a nossa prece, fica conosco, visita-nos, cuida das nossas famílias. Quantos estão precisando do conhecimento do Senhor? Nos usa para isso. Que a tua mão esteja estendida, que o homem desapareça e que o Senhor brilhe. É o que nós te oramos no nome santo, bendito e incomparável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmão Janderson, a voz é sua, mas a palavra é do Senhor, amém? Que Deus te use. Ok. São 5h10, eu falo uma meia hora, 40 minutos, é isso? Pode ir até às 6. Ok. Então, primeiramente, quero dizer aos irmãos que é um grande prazer estar aqui com vocês. Não sei se alguém me conhece, eu sou aqui de Uberlândia, Minas Gerais, eu sou ancião da igreja aqui já há algumas décadas e tem sido sempre um privilégio poder abrir a palavra do Senhor e compartilhar os ensinos na forma como o Senhor tem repartido comigo as bênçãos da palavra. Eu recentemente fiz lá na nossa igreja uma série. Normalmente nós trabalhamos na nossa igreja com séries aos domingos. Eu fiz lá uma série sobre o Apocalipse no Gênesis. Então eu vou pensar daquela série que eu fiz 2 mensagens que eu quero aqui compartilhar com vocês. Uma hoje, naturalmente, e a outra amanhã pela manhã. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, irmãos, de darem uma olhada no Gênesis com um olhar retrospectivo. Aliás, uma olhada no Apocalipse com um olhar retrospectivo para o Gênesis. Deus é muito sábio. Então, quando eu olho para a estrutura da revelação, eu enxergo um aspecto assim vibrante, um aspecto de profundo cuidado de Deus. Porque no Gênesis, como diz o próprio nome, onde nós temos o livro dos começos, o livro das origens, Deus ali coloca sementes do conhecimento, sementes da revelação. E essas sementes, elas vão crescendo ao longo da Bíblia, de tal maneira que, à medida que os escritores bíblicos, os profetas, vão recebendo a inspiração divina, essas sementes plantadas no Gênesis, elas vão se tornando pequenas plantinhas e vão crescendo e vão se tornando árvores frondosas, até que quando nós chegamos no Apocalipse, nós vamos perceber essas árvores na sua plenitude, com os frutos definitivos, ou seja, nós vamos encontrar no Apocalipse o clímax da revelação. Eu não estou querendo dizer com isso que o Apocalipse tenha sido o último livro da Bíblia a ser escrito. Na verdade, na forma como ele está posto nas nossas Bíblias, ele é o último livro. Mas uma boa parte dos eruditos, estudiosos da Bíblia, os historicistas, os biblistas, eles imaginam que, na verdade, uma boa parte deles, eles acreditam que o último livro da Bíblia a ter sido escrito deve ter sido o Evangelho de João.
porque o livro do Apocalipse foi escrito quando João vai para o exílio em Patmos, por volta do ano 97, sob o governo de Nervas, imperador romano. E depois que ele deixa a ilha de Patmos, é bem provável que ele tenha vivido os últimos anos na cidade de Éfeso. E da cidade de Éfeso é que ele deve ter escrito o último livro da Bíblia, que foi o seu evangelho, que é o Evangelho Tardio. Bom, mas eu dizia que o Apocalipse é, portanto, a obra de um grande artista, que é onde Deus coloca os pontos finais de um diálogo que foi iniciado lá no Gênesis. Então, quando a gente pensa no Apocalipse, no Gênesis, nós estamos dizendo o seguinte, que lá no Apocalipse eu tenho o fim da história e no Gênesis eu tenho um momento quando essa história começa. Vou te dar alguns exemplos para você ver bem o que eu estou tentando dizer. Se você vai, por exemplo, a Gênesis no capítulo 3, nós temos a trágica história da queda. Nós temos ali a mulher, nós temos a serpente e nós temos o descendente da mulher que foi prometido. Quando você vai a Apocalipse 12, a partir dos primeiros versos, você também vai encontrar uma mulher. Você vai encontrar a antiga serpente, que é o dragão. E você vai encontrar ali também o filho da mulher, no momento em que essa mulher estava para dar à luz. E o dragão se aproxima da mulher com a intenção de devorar-lhe o filho. Ou seja, no Apocalipse, nós vamos encontrar o desdobramento daquela história inicial e vamos perceber que a origem da história, ou seja, a primeira pincelada do artista, ela se dá exatamente lá no livro do Gênesis. Uma outra história, só para que vocês tenham assim uma visão dessa questão do Apocalipse no Gênesis. Pense no dilúvio. O dilúvio é uma destruição da terra. Qual a razão? Porque os homens haviam se afastado completamente de Deus. Essa destruição foi por água. Há uma outra destruição predita, que será por fogo, na segunda vinda. Por que razão? Porque outra vez a humanidade não se emenda, vivendo nesse mundo de pecado e, portanto, apartados de Deus. Se você toma a Torre de Babel, os homens se reúnem em conflito para afrontar o Deus do céu. Bab-el, o portão para Deus. Só que o Deus que eles adoram é o Deus do presente século. E outra vez, aquela que foi a origem de uma rebelião que se avoluma e que se alonga à medida que passa o tempo, à medida que os séculos iniciam e terminam, essa Babel outra vez se restabelece. A grande Babilônia, a mãe das prostitutas da terra, uma outra vez enfrenta o Cordeiro, Deus Pai, Deus Espírito, na tentativa de contrafazer o projeto de Deus de resgate dos pecadores. Se você vai ao Gênesis ainda, e toma ali a história de José. José é um tipo do remanescente, que é levado para o Egito. O Egito é a terra onde outras divindades são adoradas. E uma inversão de valores se estabelece. Mas nessa terra, onde a versão de valores se estabelece, é a terra onde os representantes de Deus têm que brilhar, como cabeça e não como cauda. Isso foi José, posto naquela corte. Se você visita, por exemplo, a história dos 3 anjos que vão até Abraão
com um propósito. Cristo era um desses anjos. Eles vão até Abraão para anunciar que as cidades da Campina, Sodoma e Gomorra, seriam destruídas. Se você vai a Apocalipse 11 vai dizer que esta cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e que se chama Egito, é também a cidade onde o nosso Senhor foi crucificado. Veja, um anúncio é feito a Abraão na condição de profeta, na condição de representante de Deus. E esses 3 anjos anunciam a destruição da cidade. Se você vai ao livro de Judas, que é uma epístola de apenas um capítulo, o texto ali vai nos dizer que Sodoma e Gomorra, as cidades da planície, foram postas por exemplo daquilo que será a destruição final. Então, outra vez, 3 anjos voando pelo meio do céu vão anunciar a destruição, não agora de Sodoma, de Gomorra, que são um tipo da destruição final, mas vão anunciar, na verdade, a destruição do mundo inteiro. 3 anjos lá, visitando Abraão, 3 anjos agora, representados por um grande movimento que voa pelo meio do céu com a missão de anunciar o evangelho eterno a todos aqueles que habitam sobre a terra. Então, veja, no Gênesis, nós temos sementes que são lançadas, e essas sementes vão se tornar árvores frondosas. E a descrição final dos frutos dessas árvores, nós vamos encontrá-las no Apocalipse. Então, hoje pela manhã, eu resolvi estudar desses temas todos, o primeiro dos temas, e amanhã de manhã nós vamos terminar com o outro. Então, eu quero convidar vocês a abrirem aí a palavra do Senhor em Apocalipse, no capítulo 16. Nós vamos ler aqui a partir do verso 12. Estou vendo que os microfones da maioria aí estão mutados, mas se você puder dizer o amém ao achar o texto, Apocalipse 16, verso 12. Nós vamos fazer uma consideração sobre o Apocalipse no Gênesis, nesta manhã, na relevante história do Armagedon. O Armagedon, na verdade, embora esteja descrito no Apocalipse, você só vai conseguir compreendê-lo se você tomar a chave do Gênesis. Porque a primeira grande batalha, que vai ter um desdobramento nos nossos dias, e isso se chama o Armagedon, nós vamos encontrar detalhes dela descritos no Apocalipse 16, mas o entendimento desse Apocalipse 16, nós só vamos obtê-lo quando nós olhamos para o Gênesis. Como é que se deu o grande e primeiro Armagedon do Gênesis, ok? Então, ao receber aí a palavra, digo amém, nós vamos ler Apocalipse a partir do capítulo 16, no versículo 12. Podemos ler? Amém. Então, vamos lá. Apocalipse 16, 12 diz assim: E o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que, fazendo milagres, vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Vamos dar uma paradinha aqui. Veja, o mundo caminha na direção desse conflito definitivo. Da boca desses demônios, nós temos uma imitação falsa da divindade. Porque Satanás, na busca
de usurpar a autoridade de Deus, ou seja, buscar que a autoridade de Deus lhe fosse conferida, você sabe que ele resolveu subir acima das mais altas estrelas e ali estabelecer o seu próprio trono. Então, nesse momento final, nós temos uma tríplice imitação. O dragão quer imitar Deus o Pai. A besta, que teve uma ferida de morte e foi curada, busca fazer uma representação de Cristo, que também foi ferido naquela cruz, mas dali saiu vitorioso sobre a morte e sobre o inferno. E o falso profeta, uma representação do Espírito Santo. Então, todos esses movimentos pentecostais que alegam para si a direção divina, nesses movimentos, nas manifestações de línguas, dos dons espirituais, etc., e que estão completamente desviados da verdade bíblica, esses movimentos tentam imitar o grande poder do Espírito Santo. Então, essa tríplice tentativa de enganar a humanidade com uma autoridade no trono, uma imitação de Cristo. Você se lembra de Jesus dizendo em Apocalipse, em Mateus 24, que é o pequeno Apocalipse, né, o discurso do Olivetti, uma síntese de Cristo sobre o que era o tema do Apocalipse. Jesus disse que muitos viriam em nome dele, dizendo ser o Cristo. Não é apenas uma imitação como Henri Cristo sai por aí dizendo das atribuições, não. Veja, todo aquele que tenta plantar a verdade de Deus na terra, mas o faz como um falso profeta, ele está, em última análise, sendo um imitador de Cristo, porque Cristo, de fato, é aquele que revela o Pai. Então, todo aquele que apregoa uma mensagem falsa é um tipo de Cristo, alguém que tenta estar entre Deus e você e acaba plantando sementes do mal. Enfim, esta grande batalha está chegando a um clímax. Agora, você sabe o que é muito curioso? É que, no meio desse discurso de uma guerra terrível, que vai envolver toda a humanidade, que, de um lado, ela estará sendo dirigida por demônios que imitam o poder de Deus, eles estarão com um grande exército que os ouve e que os segue. Do outro lado estará um pequeno exército. Só que à frente desse exército, nós teremos a presença de um general, Jesus Cristo, que jamais foi derrotado em nenhuma batalha. E nós estamos convidados todos a estarmos alistados nesse exército. E então, no meio da descrição da batalha, nós temos um verso perdido, que é o verso 15. Um verso que aparentemente não se conecta na descrição da batalha prévia, sob o derramamento da sexta praga. E aí eu quero chamar você para a gente ler esse verso 15, que parece um verso completamente fora do contexto. Então, o verso 15 diz assim: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E aí conclui a descrição da sexta praga com o verso 16. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Veja, no meio da discussão da guerra, eu tenho um texto. Eis que venho como um ladrão. Quem é esse que vem como um ladrão? Esse é Jesus Cristo. Aliás, se você bem olhar,
o Apocalipse, você vai ser confrontado com a seguinte ideia, ou com a seguinte revelação, com a seguinte verdade. Jesus se apresenta a João lá no capítulo 1 do Apocalipse. E aí Jesus vai apresentar para João, lá na ilha de Patmos, a primeira visão. Você sabe que o Apocalipse é um conjunto de 8 visões, certo? Você tem o prelúdio, então lá no final você tem o encerramento, e entre essa parte introdutória e a parte de encerramento, nós temos um conjunto de 8 visões. A visão das igrejas, a visão dos selos, a visão das trombetas, a visão das cenas. Depois você tem a visão, depois da visão das cenas, você tem 4. Você, começando do fim, você tem a visão da nova terra, você tem a visão do milênio, você tem a visão das pragas, e você tem a visão da queda de Babilônia, que é a falsa mãe. Jesus se manifesta na revelação das igrejas. Dá a João aquela revelação toda das 7 igrejas. E então Jesus se cala. Jesus não vai falar outra vez com João, a não ser aqui, nesse verso 15 de Apocalipse 16. Essa é a segunda fala de Cristo em todo o Apocalipse. Desde que ele termina de apresentar as igrejas, que é a primeira visão, ele só vai se apresentar aqui, nesse segundo momento. Não estou dizendo que para frente ele não fale, mas a segunda fala de Jesus é esse verso 15. Agora, a questão é, por que é que Jesus entra nesse ponto aqui e vai dizer que vem como um ladrão? E que bem-aventurados são aqueles que estão vestidos. Você só vai entender a questão da vestimenta se você retroceder lá para o Gênesis, sabia? Vamos fazer isso? Vamos voltar lá em Gênesis, no capítulo 3. Ao conseguir chegar aí no texto, diga amém. 3, verso 7. Nós vamos ler a partir do 6. Conseguiram encontrar? Amém. Então vamos lá. O texto vai dizer assim, olha. E viu, verso 6, tá? E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Agora veja o verso 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Cristo, no Apocalipse, vai dizer que bem-aventurado, bendito, feliz é aquele cujas vergonhas não são vistas. Ora, Adão, ao ser criado, Adão e Eva, o santo casal, eles estavam nus, mas eles não se apercebiam. Mas por que eles não se percebiam nus? É porque quando foram criados, eles foram criados à imagem de Deus. E uma glória, uma luz de glória cobria o santo casal. Veja,
ao terem a imagem divina sobre si, eles necessariamente precisavam estar com a mesma vestimenta de Deus. Você sabia que Deus se veste? Se você quiser ter certeza disso, deixa a mão aí no Gênesis 3, mas vamos confirmar isso na palavra. Vá para mim a Salmo 104, para você ver que Deus está também vestido. Deus tem roupa. E esta é a roupa que cobria Adão e Eva. Salmo 104, versos 1 e 2. Está escrito assim, olha: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, tu és magnificentíssimo. Estás vestido de glória e de majestade. Ele se cobre de luz como de um vestido. Estende os céus como uma cortina. Volte lá para Gênesis 3. Adão e Eva foram criados e foram vestidos com a mesma vestimenta de Deus. Só que quando o santo casal quebrou o pacto, a aliança de fidelidade, eles se viram nus. O que Jesus está dizendo sobre a batalha final é que somente poderão estar alistados no exército do Deus Todo-Poderoso aqueles que outra vez forem vestidos do manto sagrado que foi provido por Jesus Cristo. Bom, o texto diz que eles correram e fizeram aventais de folha de figueira. Mas se você vai ao verso 10 de Gênesis 3, aliás, podemos ler também o 9, o texto bíblico diz assim: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Verso 10. E Adão respondeu: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Ué, nós acabamos de ler lá no verso 7 que Adão tinha acabado de fazer uma roupa para ele próprio. Ele havia se vestido com as folhas da figueira, tanto ele quanto a mulher. Então ele não está nu. Mas por que ele vai dizer para Deus que está nu? É porque quando a nossa nudez se torna nudez de alma, porque nós nos alinhamos na rebelião contra os céus e estamos em rebeldia todas as vezes que pecamos de forma consciente, todas as vezes que, soltando a mão de Cristo, nos aventuramos a andar pelos caminhos desse mundo, imaginando-nos sábios, e nestas circunstâncias nós nos tornamos loucos, porque a nossa medida para enfrentar o príncipe do mal vai nos levar inevitavelmente à derrota em todas as batalhas. A nossa única chance de permanecermos vitoriosos é se nós estivermos em Cristo. Porque a batalha é tão desigual assim. Nós somos como crianças de 2, 3 aninhos de idade. E o diabo é como um rapaz na plenitude da sua força aí, com 25 anos, para nos
espancar da forma como aprouver a ele. A única segurança do ser humano nessa figura de linguagem aqui é se nós estivermos de mãos dadas com o nosso Pai. Porque o nosso Pai é experiente, muito mais poderoso do que esse jovem de 25 anos. O nosso Pai é o homem na plenitude da sua força, a quem esse jovem não pode enfrentar. Então, veja, nós não podemos correr o risco de andar nesse mundo distantes de Deus, separados do Pai, sem a mão posta na mão dele, sem que ele esteja com as asas abertas sobre nós. Adão e Eva incorreram nesse risco. E por esta razão, mesmo tendo uma capacidade intelectual muito mais desenvolvida do que a nossa, que somos a última geração da Terra, a geração mais penalizada por todos esses longos séculos de pecado e de separação com Deus. Se Adão e Eva puderam ser enganados e coagidos pelo mal a se desprenderem da fé, imagine nós, quanto é que nós dependemos desse Deus todo-poderoso e infinito. Mas Adão, então, se percebe nu de alma. E então Deus precisa resolver o problema de Adão. Você se lembra que Deus havia dito a Adão: filho, o dia que você pecar, nesse dia você morre. Muitas pessoas vão dizer: ah, mas Adão naquele dia começa a morrer espiritualmente. Pode ser até que muitas explicações existam, mas a verdadeira explicação da não morte naquele dia de Adão e Eva só se explica efetivamente lá no verso 21 de Apocalipse, de Gênesis 3. 21, Gênesis 3. Por que é que Adão não morreu naquele dia? Ah, é porque uma coisa havia acontecido. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Naquele dia, simbolicamente, o Cordeiro de Deus estava morrendo. Um cordeiro, de fato, morreu no Éden. E a pele daquele cordeiro foi a vestimenta para cobrir o santo casal, Adão e Eva. Eles só não morrem porque o Cordeiro de Deus morreu. Então, quando nós olhamos para a sexta praga, uma grande batalha se estabelece. De um lado, estão aqueles que são vestidos com a justiça de Cristo, a fim de que a vergonha da sua nudez, do seu pecado, da sua alma desnuda, não seja vista. Então, de um lado com Cristo estão esses guerreiros, os guerreiros que foram purificados, tiveram a vida transformada pelo poder do Espírito de Deus. Não vem das obras, para que você e eu não nos gloriemos, mas elas são o resultado de um milagre que acontece em nós. Essa capa externa da justiça de Cristo, ela é apenas uma demonstração de que algo muito maior aconteceu no nosso interior. O Espírito Santo nos possuiu, refez as nossas mentes. Isso é Romanos 12, 1 e 2. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a verdadeira, a perfeita vontade de Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, você cultua Deus porque você compreende quem Ele é. Você entende as dimensões do conflito. Você entende os lados da guerra. Isto é o que de fato está acontecendo. Bom, mas quem é que se agrupa do outro lado e segue os reis da terra para que a batalha do Armagedon se estabeleça? É a continuidade. Isso agora é
o que nós encontramos em Gênesis capítulo 4. Quando nós vamos a Gênesis capítulo 4, nós vemos a primeira guerra do Armagedon. 4, a partir do verso 1, eu vou ler aqui alguns versos rapidamente. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Mas se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta. E sobre ti será o teu desejo, e sobre ele deves dominar. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Bom, isso aqui é o Armagedon. O que é o verdadeiro Armagedon? O verdadeiro Armagedon é a guerra entre irmãos. Você já deve ter ouvido sobre Ellen White escrevendo que a maior batalha a ser enfrentada no momento final da história não é contra os ímpios. Os maiores algozes, os mais duros perseguidores, são aqueles que estiveram sentados conosco, lado a lado, nos bancos das nossas igrejas. Familiares, as pessoas mais próximas, serão aquelas que verdadeiramente poderão nos trair, nos atacar e nos levar à morte. Agora, por que é que Deus vai fazer questão de estabelecer aqui esse mar do Armagedon? Porque lá na revelação, Cristo entra dizendo isso. O problema que separa e que divide a humanidade é que uns se apresentam vestidos com as próprias vestes. E essas vestes são como folhas de figueira. É por isso que a maior classe de decepcionados na segunda vinda de Cristo não são os ímpios. Os ímpios, quando vem o sinal que se aproxima a nuvem, que é, a princípio, do tamanho da metade da mão de um homem, negra, escura pelo menos, vindo de muito longe, à medida que ele se aproxima da terra, é que essa nuvem vai se tornando brilhante e gloriosa. Você se lembra que os ímpios se dirigem às rochas e fazem a prece dos desesperados. Eles não oram a Deus, eles clamam às rochas: caí sobre nós e escondei-nos da face do Cordeiro. Mas tem um grupo que permanece de pé. Eles não imploram a destruição. Quando Cristo se coloca em uma determinada posição da terra, há uma interpelação, há um questionamento. Eles vão dizer para Jesus assim: Senhor, mas em teu nome nós fizemos tantas coisas. Nós visitamos asilos, nós fomos a prisões, nós demos comida ao pobre, nós oramos em teu nome, nós fizemos até milagres. E Jesus vai dizer para eles: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu nunca conheci vocês. Eles são os maiores decepcionados. Por que razão? Porque eles se apresentaram a Deus. Eles imaginavam que, perseguindo e matando seus irmãos, eles estavam, na verdade, oferecendo um sacrifício a Deus. Eles se imaginavam prestando serviço a Deus.
assim como Caim. Qual era o problema de Caim? Caim é um homem ligado a Deus e ligado à igreja. É um homem ligado à adoração. Ora, se ele fosse um ímpio qualquer, ele ia adorar a Deus coisa nenhuma. Mas ele é um homem que foi treinado, ele constrói um altar, ele edifica um altar. Qual é a diferença de Caim e de Abel? É que Abel oferece aquilo que Deus havia mandado ele oferecer. Abel é um homem que obedece. E Caim? Caim é um homem que obedece a Deus de forma parcial. Eu vou fazer o culto, eu vou te adorar, mas eu vou te entregar aquilo que eu acho que eu devo entregar, não aquilo que o Senhor está pedindo, porque eu não compreendo o seu pedido. O animal sangrando é algo que não faz sentido nenhum. Eu vou te oferecer frutas que são muito mais bonitas, que são muito melhores. Na verdade, o Senhor não sabe o que deve pedir do ser humano. Por isso o Senhor fica pedindo para sangue ser derramado. O Senhor não tem pena dos animais. O Senhor criou a vida, mas o Senhor rompe a vida. Porque, em última análise, o conhecimento do Senhor é menor do que o meu próprio conhecimento. Nós estamos vivendo essa época dentro da nossa igreja, dentro das nossas vidas. As pessoas estão oferecendo a Deus aquilo que Deus não pediu. Em diferentes aspectos, eu poderia mencionar vários aqui, mas vou mencionar um deles. Nós estamos oferecendo uma música a Deus que não é a música que Deus prescreveu. Nós sabemos qual é a música que Deus prescreveu. Você tem dúvida sobre ela? É simples. Veja o que ouviam os nossos pioneiros. Vá descobrir quais eram os hinos que Ellen White gostava. Quais eram os hinos que ela ouvia. E ela pode falar com propriedade. Sabe por quê? Porque ela subiu várias vezes ao trono e à cidade celestial. E ela sabe que tipo de música ela ouvia ali. Ela conta que, algumas vezes, anjos desceram. Aliás, a neta dela conta que um dia ela desce para o café da manhã, e estão lá tomando café, ela pergunta: vocês ouviram o coral de anjos na noite passada? E as pessoas à mesa disseram: não, nós não ouvimos nada. Ela diz: pois é, eu ouvi na noite passada um coral de anjos. Para animar a serva do Senhor, que teve muitos percalços com aqueles que lideravam a igreja nos seus dias, às vezes, para animá-la, Deus muitas vezes enviou coros de anjos para ela ouvir essa música. Então, veja, hoje, às vezes, a gente coloca no altar aquilo que Deus não pediu. As mensagens que saem dos nossos púlpitos, muitas vezes, são mensagens que afrontam a autoridade divina. Você se lembra disso? Ellen White teve uma visão e ela disse que dos nossos púlpitos muitos se levantariam, tendo acesas as suas tochas, na tocha infernal de Satanás. Onde é que Satanás fala? Quando mentiras são proclamadas nos nossos púlpitos, quando a nossa teologia é desfigurada, quando nós frequentamos qualquer tipo de lugar, quando nós vivemos de uma maneira que não agrada a Deus. Tem muita gente dizendo que nós vamos continuar vivendo assim até Jesus voltar. Isso é falso. Quando Cristo deixar o Santíssimo do santuário celestial, quem é santo, santifique-se ainda. Quem é impuro, permaneça na sua impureza. Isso é Apocalipse 22:11. Então, veja, a grande guerra do Armagedon não é uma batalha no Oriente Médio, não é isso. É a guerra que se estabelece no momento final entre aqueles que são verdadeiramente fiéis e aqueles que são infiéis. Os maiores infiéis são aqueles que uma vez conheceram a verdade e se afastaram dela. O que também é da pena inspirada. Ninguém vai tão longe no mal
como aquele que já uma vez conheceu a verdade. Então, esses que buscaram servir a Deus, mas o fizeram sem entendimento, são aqueles que mais longe vão na sua atitude de perseguir os crentes. Prova disso, dê uma olhada na história do judaísmo. Quem é que mata Jesus Cristo? Não são os romanos, são aqueles que eram da fé. Quem é que vai assassinar os apóstolos? Quem é que vai levar as motivações para os imperadores romanos para perseguir os fiéis? Quem é que vai se arvorar com os fiéis ao longo de toda a idade das trevas? É a igreja organizada. A besta é o momento em que igreja e Estado juntos se reúnem para perseguir aqueles que são verdadeiramente fiéis. Então, veja, eu vejo aqui que meu tempo chegou ao fim. Eu até gostaria de ler um último texto com você, que está aqui na primeira carta de João, no capítulo 3, que é muito reveladora sobre esse tema, inclusive. 1 de João 3, verso 12. Com esse texto nós encerramos. Três, 12 de João. Olha o que diz aqui o texto. Não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. Estão me ouvindo? Parece que eu dei uma saidinha aqui. Mas 3:12, não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Então, o que é o verdadeiro Armagedon? O verdadeiro Armagedon é a guerra que se estabelece entre fiéis e infiéis. Especialmente, esses infiéis são aqueles que uma vez conheceram a verdade e que se levantam contra os seus próprios irmãos. Assim como Caim, que matou o seu irmão. E essas duas classes estão vestidas. Uma delas está vestida nos seus próprios trajes. E aí, além dos crentes infiéis, está envolvida toda a humanidade. E do outro lado, estão aqueles que foram vestidos pelo manto da justiça de Cristo, para que a vergonha da sua nudez não seja vista. Então, que hoje de manhã vocês todos aí estejam profundamente abençoados e que nós tenhamos uma preparação sob o cuidado do Senhor. Deus nos abençoe. Amém. Deus seja graciosamente louvado. Que possamos suplicar do Senhor essa vestimenta da justiça de Cristo todos os dias, todos os instantes, todos os momentos. Possamos ser revestidos pela graça de Cristo. Deus te abençoe, irmão Janderson. Deus seja louvado. Toda honra e glória seja dada a Deus através da sua vida. Foi tremenda a mensagem, impactante, muito bom. A Bíblia é maravilhosa, né? Fizemos um tour, fizemos uma viagem espiritual tremenda entre Gênesis e Apocalipse. E Deus tem o Apocalipse no Gênesis. Apocalipse no Gênesis. Porque Deus conhece o fim desde o princípio, né? Exatamente. É maravilhoso, é tremendo esse nosso Deus. A Ele seja dado toda a honra, glória e louvor. Nós vamos partir agora para o encerramento desse primeiro bloco, depois nós vamos para as considerações. Irmão Janderson, eu poderia fazer uma oração e eu gostaria de mais alguém fazer a segunda oração
E a terceira oração cantada será feita pela irmã Nice. Mais um voluntário para fazer oração, por favor? Vamos lá. Querido Senhor, a tua palavra é profunda, é larga. Nós temos ensinamentos aqui que vão além da nossa compreensão. Se o teu Espírito nos guiar, nós vamos descobrir tesouros infindáveis. E isso é o que nós queremos. O que nós queremos ser guiados onde a voz do Cordeiro nos levar. Nós não somos melhores do que ninguém. Estamos em pé de igualdade com todos os aflitos que se afastaram do Senhor. Mas o nosso pedido nesta manhã é que o manto de Cristo nos cubra. Nós queremos ter a nossa vida transformada, mas isso não está em nós. Nós sabemos que é uma dádiva, é um dom do Senhor. Então, o nosso pedido é que o teu Espírito nos possua com toda a autoridade celestial. Nós entregamos nas tuas mãos o que temos, o que somos, mas, acima de tudo, nós te damos o nosso livre-arbítrio para que o Senhor seja o árbitro da nossa vida. Nossos pensamentos, palavras e ações, queremos que sejam levados cativos ao trono da graça. E pedimos-te que o Senhor nos guie, desde onde estamos agora, até o dia glorioso em que haveremos de ver a tua face. Nos coloca no teu exército, nos permita estar alistados entre os 144 mil, o que nós queremos participar da última batalha, em que o teu nome há de ser exaltado acima de todo nome, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso. O Senhor é um juiz justo, mas o Senhor é um Pai amorável. Portanto, nos guia a todos e nos abençoa nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Maravilhoso Deus, continuando na tua presença, em conformidade com a oração do teu filho, Pai. Eu também suplico, imploro ao Senhor, meu Deus, que nos prepara para o teu reino. Pai, hoje é dia de preparação. Nos ajuda a cada um de nós nessa sala, prepararmos, ó Deus, para na hora que começarmos o teu santo sábado, todos nós possamos estar com todos os nossos afazeres vindo e estarmos louvando e glorificando o teu santo nome. Obrigada, Pai, por essa mensagem que acabamos de ouvir, mensagem de advertência, mensagem, Pai, de conselhos, mensagem de nos levar a pensar. Eu peço, assim, Senhor, em nome de Jesus, nos prepara, como o teu servo orou, Pai, nos ajuda a fazer parte do teu remanescente, daquele grupo fiel, que quando o Senhor manifestar nas nuvens dos céus, vão falar com alegria e com regozijo. Este é o nosso Deus, da qual nós esperávamos. Ó Pai, estamos nos preparando, estamos nos santificando, estamos buscando lavar a nossa vestidura no teu sangue, estamos buscando um caráter semelhante ao caráter de Cristo Jesus. Por misericórdia, meu Jesus, derrama sobre nós o teu Espírito Santo. Abençoa cada lar representado, que cada família, Pai, cada filho do Senhor, sonda cada coração e supra as nossas necessidades. Nós te imploramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vem nos inspirar, vem nos ensinar, Senhor, na luz do teu Espírito. Vem nos animar, vem nos transformar, Senhor, com teu poder e glória. Senhor, queremos dar louvor em gratidão a ti. Aceita nosso coração, vem transformar nosso ser. Vem nos ajudar
vem nos consolar, Senhor, que a tua paz esteja em nós. Dai-nos teu poder para te obedecer e crer em teu sacrifício. Senhor, queremos dar louvor em gratidão a ti. Aceita nosso coração, vem transformar nosso ser. Amém. Amém. Deus seja louvado. Venha, Senhor, transformar o nosso ser. Que Deus seja tremendamente louvado. Obrigada, irmã Nice, irmã Terezinha, irmão Janderson. Nós vamos partir agora para as considerações. Alguém gostaria de considerar? Pode levantar a mãozinha aí, vamos considerar. O que a mensagem de hoje falou ao seu coração. Eu nasci na igreja adventista, na verdade, e quando a gente amadurece espiritualmente, uma das coisas que mais me preocupou, desde que eu amadureci espiritualmente, é quando Jesus fala que nossos maiores inimigos serão os nossos irmãos, que sentaram com a gente no banco e caminharam com a gente na fé, e eles vão se tornar os nossos perseguidores. E eu achei interessante quando o irmão Janderson falou do Armagedon, a batalha entre irmãos. E vai ser muito triste, vai partir o coração. Eu sempre me preocupei com isso. E eu sempre oro com meus irmãos, aqueles que estão afastados, Senhor, que eles não nos persigam, mas infelizmente isso vai acontecer, né? Foi uma das coisas que me impactou na mensagem de hoje. Fiquei muito. Aí minha preocupação aumentou, né? Mas Deus está no controle de tudo. E que nós possamos revestirmos do manto de Cristo, da justiça de Cristo. Nós possamos ficar abrigados debaixo das asas do Senhor. Irmã Terezinha, pode abrir seu microfone, querida, e fazer sua consideração. Bom dia a todos. Sempre, né, aqui, vocês estão me ouvindo? Se não estiver ouvindo bem, eu vou tirar o fone. Nós estamos ouvindo, mas parece que a senhora está bem perto do fone, e aí está dando um chiado forte. Só passar um pouquinho. É o que sempre, né, nessa sala tem sempre Aí ficou bom agora. Ah, tá. Sempre aqui na sala a gente sempre tem uma luz, né? Deus sempre dá uma luz nova para a gente. Hoje o que me chamou a atenção na mensagem do irmão foi o seguinte: eu sempre ensinei quando dava estudos bíblicos, falava, e tenho ouvido muitas pessoas também falando, né, que quando Adão, né, Deus falou, né, se eles comessem do fruto, certamente eles morreriam. E eles não morreram naquele dia, né, eles não morreram. Então, eu sempre naquele momento, ele entrou à morte, ele passou a morrer, ele começou a morrer aos poucos, né? Com o tempo ele morreu. Então, eu achei interessante que realmente eu não tinha atentado para esse detalhe. Naquele dia, morreu um cordeiro. Então, Jesus falou que se ele, né, se eles comessem do fruto, se eles pecassem, se desobedecessem, certamente eles morreriam. E realmente ele não morreu naquele dia, porque na conversa, né, de Deus com Adão no diálogo ali de Deus, de Jesus com Adão no jardim do Éden, Adão aceitou o sacrifício de Jesus, creu, né, no Messias vindouro, e naquele dia um cordeiro morreu. Então, realmente entrou a morte. Com o pecado de Adão, entrou a morte. Até aquele dia, nenhuma folha morria, nada, tudo era, né, vive eternamente. E se Adão não tivesse pecado, não tinha morrido o cordeiro. Mas naquele dia, o cordeiro que apontava para Jesus morreu no lugar de Adão. Então, realmente, houve morte naquele dia. Então, o pecado trouxe a morte. E eu achei muito interessante, que eu nunca tinha
atentado, né, para esses detalhes. Eu sempre falava, não, Adão não morreu imediatamente, mas ele ficou sujeito à morte com o tempo, depois de quase 1000 anos ele morreu. Mas não, naquele dia houve morte, naquele dia o sangue de um cordeiro foi derramado. Então, essa é a minha consideração, que eu achei muito importante, que eu nunca tinha pensado nisso. Então, assim, foi uma luz que eu tive nessa manhã de saber que realmente a consequência do pecado é a morte. E a consequência do pecado de Adão, naquele dia da desobediência de Adão e Eva, foi a morte daquele cordeiro, aquele cordeirinho inocente, imaculado, puro, que não, né, morreu no lugar de Adão. Então, essa é a minha consideração, que eu achei muito importante. Toda a mensagem foi boa, mas que tocou muito em mim foi esse detalhe. É verdade, irmã Terezinha, muito bem lembrada. Sangue foi derramado, né? O cordeiro morreu. Muito bom mesmo. A mensagem toda foi excelente. A nossa caminhada cristã é nesse crescimento, rompendo em fé, né? De fé em fé a gente vai rompendo, crescendo na santificação até chegar à Canaã celestial. E essas mensagens vêm para isso. Deus manda os mensageiros e a mensagem para a gente romper em fé e crescer espiritualmente. Isso é muito bom mesmo. Roberto, sua mãozinha tá levantada, pode abrir seu microfone. Fala, pessoal. Bom dia a todos. Eu queria só falar mesmo, eu já falei ontem, mas reafirmar aqui, que tudo está no Gênesis, né? Todos os princípios, todos os mandamentos, até o mesmo o Apocalipse vimos que também já foi tirado muitas coisas ali do Gênesis. E tem uma parte no Apocalipse para o Gênesis que é incrível, que no Apocalipse, a última parte do Apocalipse, Jesus ele trabalha em todas as visões, né? Jesus visões que ele trabalha são 7 e, e ele fez o mundo em 7 dias. E a última visão ele descansa. E exatamente a mesma coisa. Jesus descansa no 7º dia. Então, todas as coisas estão no Gênesis. Se a gente entender muito bem entendido o Gênesis, a Bíblia vai ficar mais fácil de ser compreendida. E o Gênesis é o que mais está sendo atacado, porque o pessoal quer desconstruir os primeiros 11 capítulos. Então, se nós não entendermos que pelo menos os 11 capítulos iniciais de Gênesis são literais, aí a gente fica na subjetividade. E aí faz todo aquele sentido, aquele malabarismo do milhões de anos, bilhões de anos que a ciência tenta impor no mundo, ok? Então, eles tentam desconstruir, o dilúvio não existiu, foi só uma história, a Torre de Babel não teve, então eles tentam desconstruir esses pontos para dizer que não foi 7 dias literais, foram anos e assim por diante. Então, o Gênesis é um livro muito importante. E o Jabes, inclusive, vai fazer em abril 14 dias só sobre Gênesis, mostrando esses pontos para nós. Tá? Então, se preparem aí para abril, nós vamos ter 14 dias entendendo todas essas nuances, vendo tudo que está na Bíblia, que também está no Gênesis, tá bom? Então, é como eu disse para vocês, os 10 mandamentos, eles estão no Gênesis, ou seja, são coisas que nunca mudam, são princípios, os princípios não mudam, como eu expliquei para vocês, as regras sim, ok? Então, era essa consideração. O Gênesis é muito, muito importante. Eu também não tinha pensado por vários meios aí, então agradeço muito, irmão Jantes, por ter nos mostrado essas comparações incríveis. Que Deus abençoe a todos, um ótimo dia de preparação e até amanhã. Amém. Muito obrigada, Roberto, por sua consideração. Gênesis, né? Está no princípio da Bíblia aqui para a gente. Foi muito. Deus é muito sábio. Ele já deixou tudo bem claro para a gente. Às vezes nós que não entendemos, né? Tudo está ali no Gênesis e a Bíblia toda vai destrinchando o Gênesis.
É muito, muito interessante. Eu fico maravilhada com Deus, com o cuidado dele conosco. Mais alguém gostaria de considerar? Hoje é o dia da preparação, né? Estamos poucas horas do sábado, algumas horas do sábado, e que Deus possa abençoar cada um de nós. Eu sei que a mensagem foi muito boa hoje. Amanhã também será, porque vai ser também, continuar sendo com o irmão Janderson. Deus seja tremendamente louvado. Irmã Cristine, por favor. Pode abrir seu microfone. Bom dia. Eu estava aqui pensando como que a palavra de Deus é uma fonte inesgotável, né, de sabedoria. A gente estuda, tá me ouvindo? Sim, estamos. A gente estuda a Bíblia, mas todos os dias que a gente estuda, vem uma luz, né, a mais. E sobre a Batalha do Armagedon, a gente quase não ouve, né, falar, e eu achei muito interessante o irmão remeter lá a Gênesis, né, a primeira Batalha do Armagedon entre os irmãos. É muito bom a gente ter essa luz a cada dia que Deus tem nos dado aqui nessa sala. Deus é maravilhoso como você falou, é triste a gente pensar que são os nossos irmãos mesmo, né, que vão guerrear contra a gente, mas quando a gente pensa que a gente está no caminho certo e que nosso general está à frente, né, a gente vai ter a vitória, e isso é tudo para nós, né? Gostei muito da mensagem, muito, muito pertinente. A gente entender essas nuances, né? E como que é interessante, como que a Bíblia, ela é toda interligada, né? Daniel, Apocalipse, Gênesis, Apocalipse. É só mesmo a gente mergulhando fundo, né? Nesse mar para achar essas pérolas. E eu agradeço a Deus por estar trazendo todos os dias aqui mensageiros que vêm nos ajudar né, a mergulhar nesse mar para achar essas pérolas que a gente tem achado aqui. Essa é a minha consideração. Muito obrigada, irmão, pela mensagem. Deus abençoe a todos. Amém. Muito boa sua consideração, Cristina. Deus seja louvado. Foi muito interessante mesmo esse tour, né? Como eu disse. Lá em Gênesis, a serpente, e em Apocalipse, a antiga serpente, que é Satanás, né? A destruição da terra com o dilúvio primeiro, depois a destruição da terra em Apocalipse com fogo. Temos Babel em Gênesis, depois a grande Babilônia, Apocalipse. José em Gênesis, representando o remanescente, e os remanescentes em Apocalipse. Os 3 anjos que visitaram Abraão anunciando a destruição de Sodoma e Gomorra, os 3 anjos que vão voar pelo meio do céu anunciando a destruição da terra. Gente, é maravilhoso, foi maravilhoso. Foi uma verdadeira viagem. Que Deus seja tremendamente louvado por esse conhecimento a mais que a gente vai tendo, como a Cristina disse, que tudo está interligado, realmente é tremendo. Deus é tremendo, tremendo mesmo, em suas obras, no seu saber, no cuidado conosco. A Bíblia é maravilhosa, é uma fonte inesgotável mesmo, é um mar, como a Cristina mesmo. A gente tem que mergulhar para a gente pegar as pérolas maravilhosas que Deus deixou para nós na Santa Bíblia. Mais alguém gostaria de considerar? Senão a gente já vai partir para o encerramento. Irmã Dalvani, a senhora poderia fazer a oração para nós de encerramento? Posso sim. Deus seja louvado. Ora para nós, irmã Dalvani. Nós vamos encerrar e até amanhã, viu, gente? O irmão Janderson vai estar de volta. Que Deus possa abençoar. Oremos. Oremos. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, graças nós te damos, ó Deus, pelo dom da vida, por estarmos aqui com vida e saúde. Louvado, engrandecido e exaltado, ó Deus, seja o seu santo e o seu precioso nome, Pai. Muito obrigado pelas verdades que o Senhor tem nos revelado através da sua palavra, porque eu sempre gosto de estar lembrando que a tua palavra, ela se revela por ela mesma. E nós te agradecemos, Senhor,
pela luz que o Senhor tem nos dado a cada dia para podermos compreender como que temos que agir, como temos que preparar a nossa vida a cada momento para podermos esperar aquele grande dia da volta de Jesus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor, ó Deus, nos dê fé, que o Senhor nos dê esperança, mas que nós possamos, a cada dia de nossa vida, estarmos sempre preparando a nossa vida para encontrar contigo, Pai. Que o Senhor abençoe cada lado aqui representado, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, Jesus, que o Senhor nos ajude a entender as suas verdades. Nos ajude, ó Deus, a colocar em prática aquilo que a gente aprende, porque não adianta ser ouvintes e não praticardes a tua palavra. Que o Senhor nos fortaleça, Pai, derrame sobre nós o teu Santo Espírito, para que assim possamos, ó Pai, viver uma vida digna de verdadeiros cristãos aqui nessa terra. E tenha misericórdia, meu Deus. Como foi falado, são os nossos próprios irmãos que nos perseguirão, mas que o Senhor tenha misericórdia da vida de cada um, que aqueles que estão ansiosos, desejosos de te conhecer, que o Senhor vai revelando a tua palavra, mostrando a eles que eles precisam de mudança, Senhor, assim como nós também precisamos a cada momento de nossa vida. Somente o Senhor é Deus, é o Deus que pode todas as coisas, é o Deus que pode curar, é o Deus que pode salvar, é o Deus que pode libertar, é o Deus que pode transformar o nosso caráter. E nós pedimos, Senhor Deus, transforme os nossos caráteres a cada dia de nossa vida. Tenha misericórdia de nós, Pai. Nós precisamos de Ti, porque nada somos se o Senhor não estiver conosco. Mas nós temos a certeza de que o Senhor está, porque o Senhor disse na sua palavra que o Senhor estaria conosco todos os dias de nossas vidas, mesmo passando por tribulações, por trevas, por situações difíceis, o Senhor está conosco. Obrigada, meu Deus, por tudo. Nos dê um dia de preparação, que nós possamos preparar realmente esse dia para recebermos o teu santo sábado e passarmos um sábado, ó Deus, deleitoso, alegre, feliz, na sua companhia. E não sejamos pessoas que dizem guardar o sábado, mas estão bem longe de Ti. Nós queremos estar mais perto do Senhor, Pai. Esse dia seja para relembrar de tudo que o Senhor fez por nós, de tudo que o Senhor ainda fará, e de tudo que o Senhor está fazendo hoje, das transformações que o Senhor tem nos feito, e nós possamos verdadeiramente sermos seguidores do grande Deus. Maravilhoso Deus, muito obrigada por tudo, abençoe a vida de cada um aqui, abençoe a vida do pregador, e seja conosco, Pai, nós precisamos de Ti. Toma a nossa vida nas mãos do Senhor, nos guie, nos transforme e nos liberte de nós mesmos, Pai. São bênçãos que nós te pedimos e te agradecemos por Jesus, que morreu na cruz, ressuscitou e vive está e reina para todos sempre. Amém, Senhor. Amém.